Olá, estamos iniciando mais uma das nossas lives da Igreja Batista Belo Horizonte. Te convido a estar conosco num momento de reflexão, de aprendizagem. Pastor Vladek, seja bem-vindo, que bom que você já está conosco, né? Que bom. Hoje o nosso tema muito interessante. Bem-vinda, Leila, também, que bom que você já está conosco para mais um momento de trocas, né? Nós estamos realmente fazendo trocas de experiências. Muito bem. Nosso convidado especial de hoje já está entrando, vai estar cenando. Eu preciso que você participe. Isto. Dr. Marcos Martinez já está. Oi, Rogers. Isso. Você vai entrar, tem um linkzinho, um ícone que pede para participar. Isso. Tem uma setinha, tem dois rostinhos, isso. Aí eu vou estar te vendo, você vai me ver, né? E todo o pessoal também. Enquanto a gente está organizando essas questões, né? Mandar um beijo para minha amiga Silvana também, que está dando prazer, balões em festa, nos prestigiando nesse dia, nesta noite, né? E o nosso tema muito legal, tenho certeza que você será abençoado. Estaremos falando sobre direito do consumidor, como ser consumidor nesse período de pandemia, né? Não sei se você, como eu, está preocupado, né? Como as coisas vão estar ou como as coisas estão acontecendo, né? Os nossos contratos, a nossa vida financeira, né? E nós vamos ter o privilégio de conversar nesta noite com o Dr. Marcos Rogers, do Procon de Campo Grande. Ele nos deu o prazer de aceitar o convite para que possamos esclarecer algumas dúvidas. Isso. Só aguardar um pouquinho, que nós estamos no nosso processo de conexão. Quem já está conosco há um tempo já conhece a nossa dinâmica, né? Nós temos profissionais de várias áreas conversando sobre pandemia, como agir, como se relacionar, não só como consumidor, mas também como participante, né? Então, assim, nós estamos aguardando um pouquinho, vamos esperar. O Dr. Marcos vai estar entrando, né? Já queremos agradecer isto, muito bem. Já estamos conectando, né? Será um prazer recebê-lo na nossa Live Belo, né? Ou Cuidados Belo. E você que já nos acompanha já tem sido abençoado. Olha ele, seja bem-vindo. Muito Olá, bem. tudo bem? Olá, tudo. Você só vai ter que virar, porque senão a gente vai ficar com dor no pescoço. Isso. Agora sim, agora sim. Seja bem-vindo. Isso. Né? Aí, ficou bom. Que legal. Muito, perfeito, muito bom. Você está com uma auréola, né? Uma santidade pura, uma luz em cima. Você viu, então? Percebi. Não, e a gente vai descobrir se isso é função do Procon iluminar as pessoas, né? Ou se é só aí. Mas, inicialmente, eu vou lhe chamar de doutor, né? Doutor Marcos Rogers. Isso. Vamos aí, só não fugir da gente. Isso, hoje então, né? Aí. Isso, muito bem. Muito bem. Legal. Perfeito. Ficou legal. Acho que só o seu som tá alto um pouquinho. Isto. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tô. Isso. Agora eu me ajeitei também. Nós vamos só te explicar um pouquinho a nossa dinâmica e agradecer já a sua presença. Nós somos a Igreja Batista Belo Horizonte. E nesse período de pandemia, nós temos lives Belos Cuidados, onde nós convidamos vários profissionais para que possam estar nos ajudando, nos orientando, né? Explicando alguma das situações que às vezes nós não conhecemos ou
temos dificuldades de lidar. Então, seja bem-vindo. Obrigado porque aceitou estar conosco. Nós já agradecemos a sua superintendência, a coordenadoria do PROCON Campo Grande, por lhe ceder um pouquinho, né? Eu disse que nós teríamos conosco o Dr. Rogers, Dr. Marcos Rogers, tem o outro, Martinez, né? Isso. Marcos Rogers Martinez. É um prazer tê-lo conosco. Então, nós somos Igreja de Belo Horizonte, temos a nossa live, e eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, né? Para que a gente te conhecesse e pudéssemos, assim, então, conversar. Tá certo. Meu nome é Marcos Rogers Martinez, eu sou advogado desde 2010, eu milito na área, né? Tem aproximadamente 2 anos que eu estou no PROCON, fui coordenador do cartório, agora eu estou na parte de coordenadoria do atendimento, né? E ali a gente tem auxiliado muitos consumidores nessa área, né? Que até porque hoje, né, tá bem complicado assim de se lidar com muitas situações, com diversas situações, né? E eu estou à disposição de vocês para esclarecer algumas dúvidas, algumas coisas. Se de repente eu não conseguir aqui, eu anoto, mas em uma outra oportunidade a gente conversa novamente. Muito legal, obrigada por isso. A gente vai começar desmistificando, né? Quem procura o PROCON é taxado como barraqueiro, aquele que está causando, fazendo bagunça, querendo ganhar um dinheiro. Como que é isso? Então, né, em muitas situações, o consumidor ele é taxado de barraqueiro, né? Ele é o cara que fez escândalo, mas isso é uma forma equivocada de se pensar, de se achar. Até porque todos nós temos direitos. Muitas vezes a gente não conhece o nosso direito e a forma da gente se expressar que ela entra nessa parte do barraco, né? Então, assim, o PROCON, né, os advogados que militam nessa área, eles têm que ter o cuidado de explicar de uma forma concreta e correta o direito do consumidor. E todos nós temos que procurar os nossos direitos, sim, independente do que eles acham ou não. Porque, normalmente, até os fornecedores, quando a gente faz audiência no PROCON, eles falam, não, essa pessoa foi bem chata lá. Então, eu falei assim, olha, mas ele tem um direito que, infelizmente, a loja ou a prestadora de serviço não atendeu. Né? É bem dessa forma, assim. Então, não somos só nós do lado de cá leigos, né, que pensamos assim, que temos essa impressão errônea, né? Estava pesquisando e entendendo que o PROCON é um órgão público. Que interessante, né? Talvez isso precise ser divulgado como um serviço público para assegurar direitos. É bem isso mesmo? O PROCON é um serviço público essencial. Até no período da pandemia, onde teve o fechamento de tudo, nós continuamos trabalhando. O setor de fiscalização, ele foi em mercado, farmácia, em tudo quanto é lugar que estava vendendo álcool em gel, máscara. Foram requisitados diversos produtos na área da saúde para poder atender tanto os postos de saúde quanto hospitais, né? Então, a gente não parou. Né? E nós somos um órgão hoje público municipal, né? A competência de atender os consumidores de Campo Grande a Ianduí, que é o distrito aqui próximo, é nossa, né? Existe também o PROCON estadual, que ele atende da mesma forma. No entanto, a competência pela Constituição é do PROCON Campo Grande, PROCON municipal. E futuramente acreditamos que o estadual vai deixar de atender Campo Grande para ficar somente o PROCON municipal e o estadual buscar realmente os PROCONs no interior. Porque nós temos alguns PROCONs no interior que atuam da mesma forma que a gente atua aqui na capital. Nossa, muito legal. E eu estava vendo que existem várias funções, orientação, atendimento, conciliação, né, fiscalização, todas essas funções, atribuições do PROCON. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. O PROCON ele está lá para dar o suporte em orientação para o consumidor, que muitas vezes o consumidor chega lá e ele não sabe o que ele tem que fazer, né? Então a gente está lá, nós orientamos ele a procurar a primeira loja, para poder estar tirando as suas dúvidas e, de repente, solucionando a demanda dele lá na loja, com o fornecedor ou com a prestadora de serviço. Se isso não ocorre, aí nos habilita a abrir uma reclamação
contra em face dessa loja ou dessa prestadora de serviço, podendo assim ser respondida de 3 maneiras. Ela pode ser feita via carta eletrônica, que são as lojas e os prestadores de serviço cadastrados no sistema Proconsumidor, que é um sistema oferecido pela Senacon, Secretaria Nacional do Consumidor, de Brasília, vinculado ao Ministério da Justiça. Isso poucas pessoas Nossa, isso é sabem. legal. Isso é legal saber. Exatamente. E aí, nós fazemos a reclamação. Essas empresas cadastradas no Proconsumidor, elas recebem a notificação instantaneamente, no mesmo dia, né, via Nossa. e-mail. Quem não é cadastrado no Proconsumidor recebe a notificação via R, que vamos colocar aí em torno de 4 ou 5 dias, ela já está recebendo a notificação. Eles têm um prazo de resposta de até 10 dias após o recebimento de notificação. Quando não ocorre essa resposta, a gente está habilitado a marcar audiência para isso. Isso é uma outra questão que depois a gente entra. Ou a gente pode marcar audiência direta, que é para, de repente, o consumidor e o fornecedor ter a oportunidade de eles estarem conversando e resolvendo as demandas. Nós temos em torno aí de 70%, 75% de resolução das demandas em audiência. Hoje, Percentual muito infelizmente, bom. sim, muito bom. Hoje, infelizmente, nós estamos há praticamente 3 meses sem audiência. E mesmo assim, a gente tem resolvido muitas situações via carta eletrônica e carta impressa, que eu expliquei anteriormente. Sim. Né? Então, é de interesse da população de Campo Grande, quem estiver assistindo, de procurar os seus direitos, de ir até o PROCON. Lá a gente atende de uma forma bem tranquila as pessoas, nós orientamos, informamos. Se ele tem direito, nós vamos informar que ele tem. Se de repente, porventura, ele não tem aquele direito, como já aconteceu em alguns casos, né, a gente também vai informar de uma forma humanizada, vamos dizer assim, né? Sim, De uma forma, olha, sim. você não tem, não dá por conta disso, por conta disso. E é assim que a gente trabalha aqui em Campo Grande. Então, normalmente vocês são os mocinhos da história, né? Que É, vão apaziguar os ânimos. Nem sempre, sabia? Porque porque às vezes o consumidor, né, ele tem uma demanda e ele chega Sim. lá na verdade assim, ele não tem uma demanda, ele acha que ele tem uma demanda e ele chega lá e ele não tem o direito. Aí nós temos que explicar para ele que ele não tem o direito. Muitas situações o Sim. PROCON sai de vilão, vocês não fazem nada por nós. Não, nós estamos aqui para defender os direitos dentro da lei, da legalidade, se pautando sempre pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, teve já situações, dando o exemplo, que o consumidor ele não tinha direito da troca do produto dele, do notebook, um exemplo. Por quê? Foi mau uso, ele derrubou e ele achava que estava na garantia. E aí a gente, né, tem a obrigação de explicar que ele não tem, né, esse direito, assim como também dar apoio para os fornecedores nessa tentativa de uma conciliação. Muito legal. Por isso é interessante conhecer os direitos, né? De saber até onde você pode ir, né? Mas assim, Claro. a impressão que a gente tem é que vocês podem prender, mandar prender, que se eu denunciar determinado fornecedor, né, eu vou ser responsabilizado pelo que está acontecendo, né? No sentido de que a impressão que dá é que esse poder de polícia, né, se eu estiver errada, eu entrei com uma reclamação não fundamentada, então eu vou ser acusada. Acontece isso? Assim, é possível? não é possível, digamos assim, o fornecedor acusar o consumidor de uma reclamação infundada. O que vai acontecer é ele ter uma decisão de reclamação não fundamentada, né? Sim. Respondendo à pergunta ali do Francisco, ó, ele perguntou quais documentos necessários para a abertura. É assim, os documentos pessoais, comprovante de residência e todos os documentos referentes à sua reclamação. Um exemplo, cartão de crédito, tem que ter a fatura do cartão, seu comprovante de residência, e assim vai. Sim. Né? Então, essa subsidiar, questão... né? Subsidiar Exatamente. a sua denúncia. Nós temos que... nós temos assim, que comprovar, primeiro, a relação de consumo entre o consumidor e o fornecedor, né? E comprovar a demanda dele. Um ato lesivo do fornecedor com ele. Então, exemplo, a má prestação de serviço. Como que eu comprovo? Com os protocolos. Exemplo de empresas telefônicas, com os protocolos. Né? A gente comprova essa má prestação de serviço. Defeito, vamos dizer assim, em produto. Vício oculto, que acontece muito.
A gente, pelo laudo, de repente, da garantia, da assistência técnica, até o mau funcionamento do produto, foto, tudo que for relativo ao produto ou ao serviço, a gente comprova essa relação e a gente está habilitado a abrir essa reclamação para uma possível solução futuramente em audiência ou em carta. Tá? Muito legal. É interessante que você estava dizendo, e existe até um cadastro nacional, existe uma rede toda que assegura. Sim. Essas empresas, elas são inseridas nisso, assim como nós, com o nosso CPF? Vamos dizer que é isso, é mais ou menos isso. É assim, né? Quando uma empresa ela tem uma reclamação contra ela e ela não tendo fundamento a reclamação daquele consumidor e ela não atende aquela reclamação, o nome dela é inserido no Cadastro Nacional dos Fornecedores. Esse Sim. nome, vamos dizer que seria sujar o nome da empresa, de uma Sim, forma com assim certeza. aberta de falar, né? Ela fica com o cadastro lá e não impede ainda de o processo administrativo correr e ir para a sanção do departamento jurídico, da Coordenadoria de Assuntos Jurídicos, que é o que nós estamos fazendo ultimamente. Né? Tem algumas situações que já estão passíveis de multa, então ela pode ser passível tanto do cadastro de reclamações fundamentadas, quanto de multa. Então, assim, a empresa Nossa, que muito. não responde isso, ela cria um problema para ela futuro. Sim, isso é interessante. Estão pedindo só para você abaixar um pouquinho o seu som, que está dando eco, né? Diz que nós dois falamos muito alto. O advogado já Só fala um alto, né? pouquinho. Psicóloga, e psicóloga Melhorou? também, né? Melhorou, Melhorou? tá? Isso, melhorou. Mas quando você estava dizendo, eu comecei a pensar nas atribuições, porque a gente pensa em PROCON só multando, né? E pelo que você disse, não. O PROCON faz muito mais coisas, apreende, inutiliza produtos, caça licença. Tem esse leque mesmo? O Na PROCON, verdade, essas o funções? caçar a licença não é com o PROCON, mas nós encaminhamos para ser maduro, se eu não me engano. Tá? Se de repente ela não Sim, cumprir alguma determinação. Agora, o PROCON tem a atribuição de fiscalizar, de orientar, de dar o apoio jurídico, tanto para o fornecedor quanto para o consumidor. Muitas vezes tem fornecedores que nos procuram para tirar algumas dúvidas, algumas informações. O exemplo que eu dou foi uma pessoa, foi a proprietária, se eu não me engano, do Divertidos. Tinha uma situação que ela apresentou para nós e teve reclamações e ela foi lá para a gente orientar. E nós orientamos ela, depois agradeceu e tudo, né? Outros fornecedores também vêm, a gente tem bastante contato com a Claro, com a Energia. da Clara e desculpa, termina. É a Leila que está perguntando sobre o número, endereço, Ah, né? tá. Daqui a pouco a gente Leila, responde para ela. depois a gente responde essa daí. Então, Isso. assim, além dessas atribuições, o PROCON faz algumas ações nos bairros. Até amanhã, dia 18 e 19, vai ter uma ação no CRAS Que do legal. Aerorancho. E nós vamos participar, junto com a FUNSAT e E tem a um SAS? outro órgão que eu não lembro. Então, assim, a A gente SAS participa também. de várias ações nos bairros para estar dando orientação aos consumidores, muita situação abrindo reclamação e até mesmo falando para ele, olha, você não vai resolver isso aqui no PROCON, você pode procurar um advogado particular ou você pode Pequenas procurar a Defensoria causas, né? Pública, o juizado, Uhum. né, para você poder estar resolvendo a sua demanda, Muito tá? legal. Você falou em alguma coisa sobre água e luz. Nesse momento de pandemia, a gente pode receber um aviso de corte ou ser cortado essa luz? Como que o PROCON está nos defendendo Então, nesse momento? teve o decreto, tanto estadual quanto municipal, suspendendo o corte, né, do fornecimento de energia e do fornecimento de água por 90 dias. Ontem, a ANEEL prorrogou esse prazo para dia 31/7 de energia. De águas, por enquanto, se eu não me engano, vai até o dia 18. Eu tenho que confirmar, mas não tenho certeza dessa data. Uhum. Então, nesse período de pandemia, não pode receber essa notificação de suspensão. Teve um caso outro dia que me ligaram para poder, falando que, estão aqui para cortar. Aí a primeira pergunta é, qual é o período da fatura que está em aberto? Aí a pessoa me respondeu que era de fevereiro. Eu falei assim, olha, de fevereiro não entra no decreto, até porque foi antes. Né? Aí a gente vai Interessante. sempre com essas situações. Muitas situações acontecem assim. Ó, o Léo e o Carlos, eles são meus companheiros do Procon. Ai, que legal. Sejam bem-vindos. Bem-vindos aí, gente. A Paula também tá ali.
Francisco. Nossa, e assim, aproveita e já manda um abraço. Então, tem a Aglin, a Zênia, a Ângela, o João Brits, Paula Duarte. Ó, Gente, minha abraço secretária. para todo Oh, mundo. e obrigado pela preferência, né? Se não gostarem, Claro. procure o Vamos no Procon. Procon Campo Grande, gente. Lá na Afonso Pena E 3128. isso, depois a gente vai passar até o telefone. Quando a gente estava Tá bom. falando sobre esses cortes, né? Sobre esses cortes de água, luz, ou ter assegurado os direitos, né? Existem dúvidas, já estão passando para a gente aqui, as compras pela internet. Né? Comprei, pedi, liguei para o mercado, ou pedi, não veio, veio. Essas diferenças, como elas podem ser comprovadas ou podem ser contempladas? Então, assim, compras pela internet, né? Tudo qualquer compra feita pela internet, você tem aquele período de arrependimento que é os 7 dias. Salvo as compras de alimentos. De em pouco tempo. É, tem, tem pouco tempo que nessa situação o direito de arrependimento ele não é válido. Só que somente nesse período de pandemia, tá? Então, se você comprou televisão, Uhum. geladeira, tem aquele período do arrependimento, que você pode, né, tá negando antes do recebimento ou depois do recebimento do produto, tá cancelando a compra. E isso tem bastante reclamação no Procon, viu? Porque Eu as imagino. empresas, elas tentam de todas as formas induzir, né, assim, de alguma forma o consumidor a ficar com o produto para não ter problemas maiores, vamos dizer assim. Uhum, e é interessante. Nesse sentido, a pandemia, eu vou comprar uma roupa, tudo bem, estou de máscara, tudo certinho, só que a loja não me deixa experimentar. Eu levo a roupa para casa. E aí? Sim, nesse período de pandemia, não está autorizado aprovar nem roupas nem sapatos. Né? Vestuário, de um Uhum, modo geral, não está autorizado. Então a loja se obriga, naquele caso específico, a trocar aquele produto se não ficou bom. Por conta dessa situação. Se fosse uma situação normal, seria por liberalidade da loja trocar. Às uhum, vezes a gente fala sim, assim, eu tenho um período lá para trocar de 3 dias, para trocar, pode vir, pode, troca. Isso é uma liberalidade da loja, tá? O CDC ele não tem nada que diz que tem que trocar assim, dessa sim. forma. Não há um amparo legal, né, que obrigue. Não, Isso é não. consenso, isso é boa vizinhança, né? E, sim, isso Interessante. acontece muito. Teve uma situação no Procon que uma pessoa comprou uma televisão, né? Eu não lembro a polegada, mas digamos que era 32. Chegou Sim. lá, não, digamos que era 42. Chegou lá, o painel dela era de uma televisão de 32. Aí ela foi na loja Nossa. para trocar. Não troca. Infelizmente, ele deveria ter visto antes e tal. Por uma liberalidade da loja, ela poderia trocar? Poderia. O que eu sempre falo assim, gente, o fornecedor ele tem que ter um bom senso de fidelizar o cliente dele. Porque se ele Uhum, troca essa televisão, ele pega ela, manda para a fábrica e ele recebe uma nova. E o consumidor fica satisfeito. Aí esse consumidor foi até o Procon para abrir uma reclamação. Aí a gente tem que explicar para ele que ele não tem direito de troca, que é uma liberalidade da empresa. Aí o Procon é o vilão, porque o Procon não faz nada. Entendeu? Então, nessas situações, o consumidor ele tem que ver bem antes aquilo que ele comprou, o que ele quer comprar, pesquisa de. Já veio reclamação de preço, olha, num lugar tá tanto, no outro lugar tá tanto. Eu falei, olha, infelizmente não tem o que a gente fazer. Né? Eu não posso abrir uma uhum. reclamação dizendo que na loja X está custando 10 e na loja Y está custando 20. Isso não tem fundamento nenhum para o consumidor, entendeu? Sim. Quando você disse sobre essas denúncias, essas reclamações, eu me lembro do meu amigo Picarelli, quando ele diz: não assine nada sem ler, Sem ler. né? Mais ou Essas menos. letrinhas, essas letrinhas fazem diferenças quando eu levo para o Procon um contrato que eu nem li e lá não me assegurava o direito. Faz diferença. Até porque tem cláusula, é lógico, né? Vamos partir do pressuposto que o contrato não é abusivo, que o contrato ele não está ilegal, ele está legal. Então, às vezes o consumidor ele não lê o contrato e temos que ler o contrato, é lógico que o contrato ele é de adesão, né? O contrato de adesão é aquele contrato que você só lê e assina. Você não discute Uhum, ele, né? Mas tem algumas cláusulas lá que, se forem
contra o direito do consumidor, elas são ilegais. Mas assim, temos que ler os contratos, temos que verificar, temos que fazer inspeções e olhar e ver para que eu não me prejudique futuramente, né? E não entre em Sim, algo que eu não posso. O que ocorre muito em curso, faculdade, nível superior, porque tem a multa contratual. Até nesse período, sim, mas não vai ter multa. Não, gente, tem a multa. Porque o contrato, ele é lei entre as partes. Tanto uma parte quanto a outra não tem culpa de estar a situação como está. Então pode ser sim. que tenha alguma situação chata porque você não leu o contrato. Se você lê Uhum. e vê que tem algo que você não concorde, você vai dizer: ah, mas eles falam assim, que se você eu não concordar, eu não assino. Você procura outro fornecedor, procura Sim, outra loja, procura outra coisa, para que ou você vai ter uma dor de cabeça, uma demanda jurídica, né? Ou você procura com uma outra certeza. situação para você fugir daquilo ali. É, veio um comentário que assim, você não vai ser cortado da água e luz, mas quando terminar você vai pagar sim, né? Então estão nos alertando que Exatamente. o Aí chegamos corte num não independe o pagamento. sim. Aí a gente chega num ponto em que vira bola de neve. Porque se você Sim, pensar comigo, quatro contas de água, quatro contas de luz, em média R$ 50 de água e 100 de luz, quanto que não vai dar isso para você parcelar depois, mais a sua parcela? Então a orientação que nós damos é que se, claro, aqueles que não têm realmente condição, que passou uma situação difícil, deixe para negociar depois. Mas aquele que tem, pague. Né? Siga pagando normal. Depois você vai ter que pagar do mesmo jeito. É um período de suspensão que o governo está dando para a população para se segurar nesse período de pandemia. Entendeu? Dessa forma. Exatamente, exatamente. Uhum. conosco, Rena, César Henrique, você está dando ibope, né? Doutora Suzana César também, boa Henrique, tarde, meu Sabrina. amigo. Gabi Martinez, minha Sim, prima. nossa, que legal. Você tá, Leila o nosso Maria ibope tá bom. Guimarães. Isso, Vou essa é nossa melhorar. amiga, né? Muito bem. Continuando, nós estamos falando Sim. dessas letrinhas. Eu imagino que alguém tenha feito um pacote de viagem, né, para as Ilhas Caimã, e agora com a pandemia, todos os aeroportos fechados, tudo, né? Procon, quem poderá me defender? Então, gente, essa questão das agências de viagem é bem difícil. Por quê? A empresa hoje ela não está obrigada a te devolver de imediato o valor pago. Ela tem que te oferecer ou o crédito ou a remarcação desse pacote de viagem. Se de repente não puder remarcar nesse período esse pacote de viagem, ela vai ter o período de 12 meses após a decretação do fim da pandemia para ela te ressarcir. Olha o problema. Com Então, assim, juros, eu correções? particularmente, com juros e correções, sim, pelo decreto, pela lei estadual, contrato futuro de outras pessoas. Convida não ir embora, aí que ele já volta. Oi? Sim. Ah, que bom. Você deu uma sumidinha. Oi? Que bom. Você deu uma sumidinha, né, pra Ah, gente. sim. Isso. Então, assim, Você essa que. questão. Sim, pode falar. Não, fale. Você estava falando dos pacotes de viagem, que ele tem esse É. tempo, esse Então, prazo. nós estamos recebendo muitas demandas das empresas, né? Eu não vou falar o nome das empresas, mas nós Sim, com estamos certeza. recebendo algumas demandas, né? Tem situações que eles conseguem o reembolso das passagens aéreas e não conseguem reembolso do hotel. Então, é uma situação bem, bem delicada, né? Que tem que ter um bom senso muito grande. Eu vejo que, primeiramente, por conta do consumidor, de entender essa situação, porque nós, enquanto consumidores, nós temos que entender a situação também das empresas. Sim, Né? é Claro, o novo para PROCON todo está aí para mundo, defender. né? Sim, nós estamos aqui para defender os direitos dos consumidores, mas nesse período o que manda muito é o bom senso. Bom Uhum. senso do consumidor, do fornecedor, de chegar a um acordo, de apresentar uma proposta diferente, uma proposta melhor
para ambas as partes, né? Sim, Para resolver ganha-ganha. essa demanda. Até porque é muita gente, é muito dinheiro envolvido, muita coisa. Assim, eu Sim, conversando com uma pessoa, ela me falou assim que de shows, né? Que entra na mesma situação. O show, ele falou, cara, foi cancelado o show do Titãs, se eu não me engano, Capital Inicial. vários, né? Ele falou, Sim, cara, eu já paguei a banda, eu já paguei tipo a bebida. E aí, o que eu faço para resolver essa situação? Eu falei assim, olha, você tem que resolver de acordo conforme da sua demanda, porque senão vai chover de ação de reclamação no Procon para você. sim. E assim ele foi. Então, assim, é o bom senso das partes para resolver essa situação. Outra situação que estão procurando muito, até já entrando nessa parte, é de buffet. Meu Deus do Sim, de céu, festas, muita né? gente, casamento, remarcar data, perder data, e era meu sonho casar na data X. Mas você tem que entender que a situação, ela também não é por culpa do buffet, ela é por culpa Sim, geral. Então, é o bom senso que impera nessas situações, nessas relações, nesses contratos, porque se eu pedir o cancelamento do contrato, a empresa pode me cobrar multa. Mas aí eu tenho que sim, ter o bom senso, a empresa tem que ter o bom senso de entender que não foi minha culpa, que não foi culpa sim. dela, que é uma situação que está acontecendo hoje no mundo, né? Então, É, a assim, partir de é agora, bem delicado essas situações. eu imagino, a partir de agora até os contratos vão ser revistos, né? Eu acho que depois Sim, da pandemia teremos uma escrita diferenciada nesses documentos, sim, né? Mas uma sim, coisa sim. interessante, estão nos perguntando que está fresquinho, parece que apenas duas universidades entraram para dar desconto nesse período de pandemia. É isso? As universidades estão, as escolas, algumas também. As escolas, no estado hoje, nós temos em torno de 160 escolas que aderiram ao desconto de 10%. As universidades, eu não tive a informação concreta ainda, mas eu acredito que tenha mais universidades com desconto de 10%, de 15% não Uhum, cumulativo. Ou seja, se sim. aquela pessoa já tem 50% de desconto, ela não vai ganhar esse desconto desse período de pandemia, né? É Uhum. assim que está essa situação. É claro que se o consumidor entrar em contato com a universidade e tentar negociar de uma forma diferente, fica à vontade para ele entrar nessa questão, nessa demanda com a universidade e resolver a situação de outra forma. Sim, as escolas também, né? Tem muitas Sim, escolas sim, as escolas negociando, também. né? Revendo essas questões, né? Uhum, Mas é legal e exatamente. interessante. Estão perguntando também sobre os aluguéis, né? Que várias imobiliárias estão negociando, né? E outras não. Se não tem como obrigar as que não a negociarem, Sim, olha, contrato de aluguel, ele não é uma relação de consumo. Ele não entra interessante. no Código de Defesa do Consumidor, exatamente, porque ele é uma lei específica, é a lei do inquilinato. Mas assim, o que nós orientamos no PROCON é procurar a imobiliária ou quem alugou para você a estar negociando diretamente com ele, porque o PROCON não tem competência para tal. Tá? Eu já vi muitas situações de parcelar aquele aluguel, não cobrar, cobrar no final do ano, e assim vai. Só que ele não entra na relação de consumo, tá? Isso é Nossa, algo que essa no foi PROCON a gente tem que orientar muito bastante. interessante. Essa nós ganhamos, né? Acho que poucas pessoas sabiam disso, né? Que a Sim, relação sim, com o inquilino, né? Proprietário e inquilino, sim, ela muito legal. exatamente, Sim. ela é uma relação contratual. Mas aí tá, essas relações são claras, escola, aluguel, né? Mas estacionamento de shopping, estacionamento de supermercado, eles têm uma certa responsabilidade. Eu posso acionar o Procon, o estacionamento que é terceirizado ou o mercado. Sim, sim, pode acioná-los tanto no PROCON quanto judicialmente, né? Pela responsabilidade do seu patrimônio, do seu bem, porque você depositou aquele bem lá, você deixou sob os cuidados dele, a primeira coisa que você vê no estacionamento é a placa. Não nos Isso. responsabilizamos por isso. Não, Sim, é uma tentativa, mas ele tem responsabilidade sim, sobre aquilo. Sobre o seu sim. automóvel, sobre a sua moto, né? Tem responsabilidade sim e você pode estar procurando o seu direito sem problema nenhum. Quando eu brinquei sobre quem procura o Procon leva fama de barraqueira, né? Sim. Porque eu estava no estacionamento de um órgão da cidade e
perdi um papelzinho, aquele controle. Aí queriam me cobrar um valor, né? E eu perguntei, É ilegal essa cobrança. onde está fixado que eu preciso pagar 30, 50, né? Exatamente, E aí? exatamente. Meu carro está preso, eles não vão levantar a cancela. Como eu faço numa situação dessa? Olha, de uma forma bem tranquila, você fala, olha, eu vou chamar a polícia. Oh, Tô básico, né? Eu brincando, é sei dos claro meus que não, né? direitos. Você vai Sim, conversar, você vai falar assim, olha, isso não tem amparo legal nenhum, vocês não podem reter o meu carro, né? A cobrança do estacionamento é R$ 10, está aqui os R$ 10, entendeu? E tal. Agora, se eles se negarem de todas as formas, aí, infelizmente, a gente tem que acionar os nossos direitos, nós temos que chamar a polícia no local, né? Ou a sim. delegacia do consumidor, no telefone que é 151, para estar indo lá, porque 151. eles não podem, né? Eles não podem Sim, fazer isso. Você tem o direito sim. de, É de sair com seu carro inconstitucional livremente. até, né? Uhum. De Exatamente, liberdade. exatamente. Olha, já estou gastando as minhas aulas de Ó, civil. Né? Mas pensando mais um pouquinho nesse sentido sim, de compras, de vendas, o contrário, nós estamos falando, dando a impressão que só temos consumidores. Mas e se eu for o fornecedor? Né? Eu não quero ser o bicho-papão da história. Né? Então, o PROCON também me assegura nesse sentido. sim, claro. É igual eu falei no início. Nós estamos lá para defender os direitos e deveres dos consumidores. No entanto, nós vamos nos pautar pela lei. Ó, meu sobrinho Yuri Martinez. Abraço, Yuri. Ai, que bonitinho. Seja bem-vindo. Nós vamos nos pautar pelo Código de Defesa do Consumidor. É aquilo que a gente estava falando. Muitas vezes o consumidor ele não tem respaldo jurídico naquilo que ele quer. Né? Sim, Um mau uso de um produto, de repente já está fora da garantia, né? Ele não tem aquilo. Então nós, né, os nossos conciliadores, até mesmo quando tem audiência, a Paula, que também está aí vendo, ela fazia as conciliações lá com a gente, e a gente orientava assim, olha, você tem que ser claro e objetivo naquilo que você vai falar. Não importa se o consumidor não vai gostar. Se ele não tem direito, o fornecedor tem o direito dele saber que ele está certo naquilo. Né? Então eu tenho a sim. obrigação de informar tanto o consumidor quanto o fornecedor de que ele tem direito ou não. Né? Nós estamos Muito para interessante. isso. Sim, Sim, claro, claro. muito interessante essa forma, né? Porque ele vai assegurando no tocante à garantia de direitos, né? De ambas as Sim. partes e tudo mais. Fizeram a seguinte pergunta: tá no restaurante, comeu tudo, principalmente um rodízio de sushi, né? Ou algo mais, você perdeu a comanda. E aí? Você não Então, sabe essa quanto questão. bebeu, você não sabe quanto. Saber sabe, né? Porque a Essa barriguinha sabe. responsabilidade, ela não é do consumidor, ela é do fornecedor. Então ele vai ter que provar que você consumiu, um exemplo, R$ 1.000. E ele não Sim. pode te colocar uma taxa porque você perdeu a comanda, haja vista que a responsabilidade é dele. Então isso Mas a cara acontece feia que muito, ele faz assusta, hein? né? Ele tem que ter uma comanda dele, algo dele. Ele que tem que ter essa responsabilidade de cuidar. Isso Sim, mas acontece eu. muito. Hum. Sim, pode falar. Mas é aí que tá. Eu discordo, eu perdi e estou discordando. Ele disse que eu comi 5 pizzas e eu não creio. Na comanda dele está marcado, na minha não. Como crente, a gente não bebe, então a gente não tem problema de contar a garrafa depois, né? Né? Mas tem Vamos situações contar que a em gente sabe que Coca-Cola. essa... Isso, né? Mas a gente está numa mesa muito grande, com muita gente, né? E perdemos a comanda e ele vem dizendo que nós consumimos tanto. Esse questionamento é bom senso também ou a gente chama a polícia de novo? Então, é o que eu falei, é o bom senso, né? Ele tem que ter o bom senso de saber que, em média, uma pessoa comum consome, um exemplo, sei lá, uma coca de 2 litros, né? Dependendo do período que ele ficou. Ele que vai ter que se virar, desculpa o termo, tá? Mas Sim, ele que vai ter que sim, se virar e provar que você consumiu. Caso contrário, você não consumiu. Entendeu? É assim, é algo que é duro de falar, sim, pensando pelo lado do prestador de serviço, do restaurante, do bar, da pizzaria, porque é uma verdade. Então eu tenho que dizer, ele tem que falar assim, olha, o senhor me prova que eu consumi. Se ele ainda sim. continuar com a mesma situação, olha lá, ó,
Mas se Que perder da comando, aproveita, corre o né? risco de outro consumidor fazer uso dela e aproveitar da situação. Sim, claro, mas é aquilo que a gente está falando. A responsabilidade é de quem? É do fornecedor. Ele tem que provar que você Sim. consumiu tudo aquilo. Mas pensa, já pensou E se eu per... aquela famosa situação, ah, não, não sei, então eu vou chamar a polícia novamente para o senhor. Não é É, barraco, é direito, o direito todos, né, temos que buscar. Tem um jargão no direito que diz assim, o direito não socorre aos que dormem. Então nós sim, temos que estar atentos verdade. aos nossos direitos. Sim. Mas e aí que tá? Fui no salão, ela cortou meu cabelo errado, ela pintou meu cabelo errado, tô brava, quero que o nome dela vá para aquele cadastro nacional. Te procuro. E aí? Essas questões assim, ela fez errado, né? Isso gera até um dano moral, dano estético, né? Digamos, Opa, né? Vamos dizer assim, cabe sim uma reclamação da má prestação de serviço. Até entrando numa situação, Rose, muitas pessoas não sabem quem é consumidor, quem é fornecedor. É algo sim, simples? É. Mas às vezes as pessoas não sabem. E eu trouxe aqui o artigo segundo legal. do CVC que diz assim, ó. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquira ou utilize um produto desde que seja destinatário final. O que é esse destinatário final? É aquela pessoa que compra, um exemplo, uma televisão. Ela é o destinatário final. Essa é Uhum, uma pessoa física. Mas ela pode ser um consumidor, uma pessoa jurídica? Claro que pode. Ah, um exemplo, uma loja que contrata uma prestação de serviço de telefone. Ela é consumidora sim. daquele serviço. Isso as pessoas vão confundindo muito. Chega reclamações da Avon, né? Representantes de venda da Avon. Ela não é consumidora. Consumidora é para quem ela vende. Ela é Uhum, representante. Ela é uma relação contratual porque ela obtém lucro com aquilo lá. E fornecedor da mesma forma, toda pessoa física, jurídica, pública, privada, e assim vai. É só para a gente ter uma uma ideia do que é noção. isso daí. E é interessante porque a gente precisa qualificar bem esse consumidor, né? Porque senão a situação se perde, né? Então, até dizendo assim, que deve ter algumas figurinhas carimbadas no PROCON, né? Que vocês já conhecem, que já é conhecido do meio por Tem, reclamações e tem, por tem. Tem tudo. consumidor que tem 10, 12 reclamações. Qualquer coisa Nossa. reclama. Não é qualquer coisa, tá? Não vamos Sim, pensar pelo sim, modo mal da coisa, mas sim, reclama de tudo. E assim, tem coisa que não tem fundamento, tem coisa que tem. sim, Eu penso sim. assim, se você tem dúvida, vai lá no Procon, entra no Uhum. aplicativo Fala Campo Grande, que a gente está divulgando agora bastante, tire sua dúvida, pergunta, fala, ou vai mesmo lá conversar com a gente, tomar um café lá. Marcos, pô, tem isso, tem essa situação, eu posso, não posso? Nós vamos te explicar, nós vamos te receber com todo carinho, com toda educação, o pessoal é bem qualificado para poder fazer isso daí, para orientar vocês. E nós queremos Muito trabalhar bem. bastante por Campo É. Grande. Oh, a gente Sim. agradece, agradece muito. Então, falando do trabalho de vocês, quanto que a gente paga para entrar com uma reclamação? Se tem pagamento? Porque as pessoas estão perguntando, tem custo isso? Ou vocês são funcionários públicos que recebem e que não tem esse Não, retorno, não tem um caixa? sim, a abertura de reclamação, ela é totalmente gratuita, é um serviço público que a gente faz para a população, né, para a sociedade de Campo Grande. Não tem custo algum. Pode ter algum custo, mas esse custo, na verdade, é da empresa por conta de uma sanção, de uma multa. Aí entra em outra Uhum, esfera, é outro setor, sim. né? Mas a abertura da reclamação, a audiência, a orientação jurídica, a assistência que a gente dá lá é totalmente gratuita. Muito legal. Isso faz a diferença, né? Para que as pessoas tenham a Sim, liberdade de procurar, né? E terem os seus direitos contemplados ou não. Muito bom. exatamente. Mais uma coisa que nós já estamos encaminhando para o nosso final, o povo está dizendo, ai, que pena, né? Mas infelizmente nós Vamos vamos marcar já outras. conduzindo. É, vamos, com certeza. Só mandar um beijinho, ver quem você conhece também. Yuri, Vanessa, Wilton, Leinha, Bárbara Barros, Doutor Sabrina Leinha, meu amigo, Albuquerque. doutor Wilson. Isso, Yuri doutora Vanessa, minha Priscila sobrinha. Ernesto, doutora Priscila Conheço a Ernesto, doutora Priscila. Edna, Tânia, Renata e Odilene, meu genrinho entrando aí também, olha aí, pensa. Se quando o Abraço para genro dá ibope, todos. quando o genro dá ibope é porque o negócio está ficando bom, né? Mas assim, Sim, nós
se nós fôssemos pensar, qual um mito que você gostaria de desmistificar com a nossa live? Uma função que acham que é do PROCON, mas só que não é. Uma Coisa função assim. que acham que é do PROCON. Porque às vezes, assim, por exemplo, conselho tutelar, nós vimos semana passada, acham que conselho tutelar pega a criança da escola porque o pai não foi buscar e não devolve. É um mito. Conselho tutelar não vai buscar criança. Qual o mito do PROCON? PROCON faz, não Olha, faz? tem um mito do PROCON, sim. Logo quando eu assumi a coordenadoria de atendimento, tinham muitos atendimentos lá que pediam indenização por danos morais. O PROCON ele é um Legal. órgão administrativo. Então não tem a competência do órgão pedir uma indenização por danos morais para o consumidor. Já teve Sim. caso do fornecedor reembolsar os valores pagos indevidamente, de forma em dobro, já teve. Mas esse é um mito que às vezes, não, eu quero processar a empresa, porque o consumidor ele chega lá, ele já falando assim, não, Marcos, eu quero processar a empresa, eu quero ferrar com a empresa, eu quero ter meus danos ressarcidos, e fala bastante, né? Aí nós temos que explicar para ele que, olha, o nosso órgão é um órgão administrativo, onde vai ser aberto um processo. Aí a gente explica todo o trâmite processual de forma administrativa para ele e informa para ele que ele não tem direito à indenização ali, no PROCON. Sim. E caso ele quiser procurar o judiciário para obter uma indenização diante da situação que ele apresentou, ele pode ficar à vontade, caminhamos ele para Defensoria Pública ou para o Juizado Especial. Então, isso é um mito que muitos consumidores vão no PROCON pedir indenização. E não cabe ao PROCON obrigar a empresa a dar uma indenização para o consumidor, embora ele tenha direito. Sim. Uma questão que estão citando é assim, existem empresas que estão na lista negra, tipo, eu vou comprar uma televisão, então procure na lista antes para saber quais as empresas que dão mais problema. Eu vou contratar um serviço de telefonia, toma cuidado, olhe lá, né, para saber quais tem mais. Existe isso ou é mito? Essas listinhas não existem? Olha, oficialmente essas listas não existem, tá? Elas não Muito existem. bem. Mas a pessoa pode procurar no Reclame Aqui, fazer as pesquisas Sim. na internet para ver a prestação de serviço da empresa, ver se ela, de repente... Tem um outro site, que isso é muito bom divulgar para o pessoal, é o consumidor.gov, é www.consumidor.gov.br. Esse Nós vamos colocar site ele é uma... depois na nossa... Sim, ele é uma plataforma do governo federal que tem muitas empresas cadastradas lá e a resolução da demanda, eu estava vendo hoje com a diretora do PROCON, chega em torno de 94% das reclamações. E lá você pode abrir uma reclamação com as empresas que estão lá cadastradas, obviamente, e para resolver a sua situação. Lá tem alguns rankings de solução de questões. Então, de repente, você faz o cadastro e entra para verificar se a empresa que você quer comprar uma televisão ou que você quer uma prestação de serviço está lá. Mas essa lista, assim, as empresas são más, essa não existe. O que tem é aquele cadastro de reclamação fundamentada, que não temos, o acesso ele não é, assim, ele pode ser obtido pelo público no site direto da Senacom. Muito legal. Doutor Rafael, meu amigo, um abraço. Não, e pastor Oswaldo Bonfim, esse maravilhoso está conosco também. Bonfim. A Leila, lembra, pastor Bonfim, lembra a Leila, lá no comecinho ela perguntou de endereços, telefones. Sim, sim. Né? Então, assim, o endereço... o Disque Procon, SOS Procon, como seria? O Procon Municipal, ele ainda não tem uma central telefônica, né? Mas, independente disso, a gente informa o número 151, que é do Procon Estadual, uma central, que vai estar atendendo as demandas. Hoje o Procon Estadual ele não está tendo atendimento ao público e nem realização de audiências. O atendimento hoje em Campo Grande é do Procon Municipal, né, situado na Avenida Afonso Pena, número 3128. É uma quadra antes da prefeitura. Vai ver tem o Banco Itaú, do lado esquerdo do Procon, uma placa grande azul. Tem estacionamento lá também. Tá? E não tem, eu posso perder o comprovantezinho do estacionamento do Procon, que não vou ter problemas. Não vai ter problema, não. Lá não tem esse comprovantezinho. Nossa, doutor Marcos, mas é muito legal ter você conosco, foi muito esclarecedor.
Agora eu vou te dar um tempinho, né, para suas considerações finais, para os seus lembretes, né? E já agradecendo, né, a sua diretora, todo o Procon por ter te cedido, por nos permitir esse momento tão profundo no sentido de entendimento e de conhecimento. Ah, sim. Bom, queria inicialmente agradecer a oportunidade, né? Recebi o convite ontem, a gente se preparou para estar aqui. O Procon está à disposição de quem quiser, quem puder ir lá para ter os seus direitos e as informações necessárias, né? Eu também me coloco à disposição de vocês, da igreja, do pessoal aí, para tirar dúvidas. Se eu não souber, a gente vai pesquisar para poder tá ajudando vocês. E, gente, direito não é vergonha. Direito é Uhum. direito. Então, busque o seu direito, independente daquilo que for. Né? O direito ele está aí para nos amparar em muitas situações. Eu sempre falo que a Bíblia mesmo diz, né, que o povo perece por falta de conhecimento. Então, nós temos que Verdade. ter conhecimento dos nossos direitos. Osana, minha amiga, abraço. Né? Minha amiga, muito tempo, Osana, da Igreja Batista Moriá. Oh, que Então, linda. assim, Seja bem-vinda. nós temos que buscar os nossos direitos, sabe? A gente milita na advocacia, então você vê muita gente que deixa o direito. E nós temos que ir Sim. atrás. Direito consumidor, direito de família, os contratos. Se você está sendo lesado em alguma situação, busque o seu direito. Não é vergonha nenhuma. Nenhuma. E se você acha que você tem o direito e de repente não tem, aí o advogado, né, de sua confiança vai Sim. explicar para você que você tem ou que você não tem. O Procon está ali para isso. Né? A gente tem trabalhado bastante nesse sentido de deixar o órgão redondo para estar atendendo a Acessível, né? população. Uhum. Exatamente. A gente tem as plataformas de atendimento, que é o consumidor.gov, é uma plataforma que nós operamos, que a gente administra isso, né? Que Repete, vocês por podem estar favor, fazendo. para a gente anotar. É www.consumidor.gov.br. Lá você pode estar abrindo diversas reclamações com diversos fornecedores. Nós temos o Fala Campo Grande, que está em período de implantação agora, que é para denúncias e para Muito bom. orientações de relações de consumo. Né? As denúncias, a gente pede um pouco de paciência do pessoal, porque a demanda é grande, e a equipe de fiscalização está na rua o dia todo, fiscalizando, indo atrás, orientando. Temos o nosso setor de pesquisa com o nosso amigo Carlos também, ele está na live, ele entrou. Então, Né? estavam nos perguntando sobre isso. Como é divulgada essa pesquisa? A Ou se pesquisa nós temos acesso? ela é divulgada nas nossas mídias sociais. Mas se quiser ir lá e conversar comigo, com o Carlos, pode ir lá também, que a gente dá as devidas orientações. O Carlos também tem um projeto muito bom, que é do Procon, ele que é o gerente desse projeto, que é de educação financeira. Nossa, que Né? legal. Vai ser muito bom esse projeto, ele tem sido muito bom, tem ajudado muitas famílias. Eu já presenciei uma audiência que eu fiz junto com o Carlos, em que a pessoa chegou até a chorar, agradecendo, né? Porque às vezes Nossa, ela que veio de um lindo. salário X e teve muito e ela resolveu a demanda. Né? Então, assim, a gente nos colocamos à disposição de vocês, de quem quiser, para estar indo conversar com a gente, para estar indo tirar as dúvidas. Flávia, minha Hum, cliente, já que atuei em legal. alguma situação dela. Um abraço, Flávia. Muito bom. Então é Última isso, gente. pergunta, eu prometo que é a última dessa série, Vamos ficar à pelo vontade. menos. Temos até meia-noite. Ah, tô Oh, brincando. Que quem isso. dera. Uma Thalissa, um pergunta. abraço, Thalissa. Por sermos Campo Grande, Mato Grosso do Sul, muito perto do Paraguai, camelódromo, né? Fui lá, já troquei, já peguei, já fiz, a banquinha está fechada. A gente não olha para o camelódromo, porque não adianta levar para o Procon, ou vocês são amiguinhos e negociam para a gente também? Então, isso é uma questão um pouco mais abrangente, vamos dizer assim, tá? Sim, Mas eu já abrimos demanda com algumas empresas lá lojas, né, guichês do sim. camelódromo. Teve algumas que com boa, com resolução da situação do cliente. O que Conciliação eu vejo que mesmo? dá muito lá porque assim, a gente sabe que a gente está comprando um produto importado, né? Sim. Então, a Aham. garantia é aquilo que a gente fala. Ah, a garantia sou eu, né? Mas assim, Sim. tem lojas que trocam produto, tem lojas que fazem reparação no produto, sim. Muito já deu problemas, manutenção de celular, mas tem algumas situações que se resolvem. Tendo
tendo algum problema lá, sempre se atente no CNPJ do prestador de serviço, porque é com esse CNPJ que nós vamos conseguir fazer uma reclamação em face dele. Sem a Sim. documentação necessária, o PROCON ele fica impedido de atuar porque o sistema até não aceita. Então eu Uhum. preciso dos dados do fornecedor, sendo pessoa física ou jurídica, para a gente poder estar abrindo essa reclamação. Eu não posso te garantir que nós vamos resolver a situação para você, Sim. mas nós vamos tentar, nós vamos intermediar esse encontro das duas partes, né? Nós estamos aguardando agora o dia 30 para verificar se nós voltaremos com as Uhum. audiências. O projeto já está pronto, já apresentei para o secretário do PROCON, doutor Vinícius, para estar voltando às audiências de uma forma paliativa, né? Devagar, Uhum. um fornecedor apenas na sala, né? Aí a gente, na parte orientando o consumidor para entrar lá, e a gente está à Preciso ir com disposição. advogado? Ao cargo. Preciso ir com advogado? É, tá aí. Seja bem-vindo. Não, Parabéns pelo bom trabalho. Tenho que ir com advogado? não necessariamente. Não precisa ir com advogado, até porque os conciliadores são advogados, né? Sim. Algo muito bom do PROCON, porque ali ele tem o conhecimento jurídico para aquilo, Uma tanto conhecimento estrutura, né? jurídico quanto administrativo, para ele estar dando suporte ali para você. É claro que se você tiver advogado de sua confiança e ele quiser te acompanhar na audiência, não tem problema nenhum. Ele pode estar indo lá também, que vai ser muito bem recebido. Ai, mas o povo não quer que você vá embora. E as Vamos ligações ficar. 0800, e as ligações 0800, eu reclamo aonde? Ah, ligações de fora, tem a ver com o PROCON, não tem? Tem. O Procon Campo Grande, ele ainda não tem uma plataforma de bloqueio dessas ligações que ficam perturbando a gente. Mas no site Sim. da Anatel tem uma situação. Então já estão lhe agradecendo. Abraço. Ok, obrigado você pelo convite. Mas no site da Anatel tem um link que você consegue bloquear. O Procon estadual, ele tem uma ferramenta em que ele bloqueia o número de te ligar. Então a gente Sim. orienta, às vezes a pessoa vai lá no Procon e fala assim, olha, eu estou recebendo diversas ligações assim de número. Eu falo assim, olha, a gente não pode abrir uma reclamação aqui porque não tem uma lesão aparente. Mas a senhora pode estar indo no Procon estadual pedir o bloqueio. Questão jurídica disso daí, eu já vi algumas situações de como se a cobrança indevida e excessiva gerar um dano moral. Só que você tem que Sim. comprovar tudo isso, você pode buscar o seu advogado, ou o juizado, ou a defensoria pública, para estar verificando essa situação e vendo se você se enquadra dentro daqueles quesitos que podem te dar o dano moral. Tá? Sim, é a mesma coisa dos cartões, né? Que tem todo uma, Sim, uma questão muito séria envolvido, clonagem, ou o sim. que estão perguntando na real é assim: colocar CPF na nota é perigoso ou é necessário? Depende muito, né, do seu ponto de Advogado, vista. É advogado. perigoso pro imposto de renda. Sim, mas Mas é necessário porque você obriga aquele fornecedor a ele te dar ter o amparo, ter o seu amparo, aquele fornecedor dele. Porque assim, se você não pede a nota, normalmente ele não vai nem te oferecer a nota. E aí ele só negou sim. imposto. E aí ele deixou de Uhum, pagar tributo. E aí, e a nota para você trocar o seu produto? Então sim. aí, né, fica bem difícil. Eu oriento, coloque ali a sua nota, o seu CPF na nota, não tem problema algum. Uhum. Alguém perguntou sobre Sandra, cobrança indevida de isso, telefone, a de Osana. telefonia. Isso. Veio muito Cabe sim, alto. Osana. Cabe sim. Se você provar que a dívida está paga, né, tem lá tudo pago, cabe uma reclamação, não gera uma indenização no PROCON, mas cabe uma reclamação sim. Lembrando que se o nome tiver com restrição apenas por conta dessa cobrança e ela sendo paga, aí cabe uma indenização por danos morais, pode procurar o advogado ou o juizado. Muito legal. Agora sim, nós vamos encerrar e te convidando a estar conosco outras vezes. Foi um prazer, foi muito agradável a nossa conversa. E que Que Deus te bom, abençoe e prazer que foi você meu. possa continuar sendo usado, né, como você tem sido, né, e nos abençoe muito nessa noite, né. Amém. Deus As abençoe nossas todos lives vocês. todas as terças, né, você também Sim. será muito bem-vindo, né, para estar Ah, participando legal. conosco, tá bom? Isso, vai estar salvo a Estou. nossa live, a gente vai estar divulgando. Agora você virou um menino conhecido pela Belo, né?
Olha, eu até Temos comentei que. um minuto para você. Eu já estou dando meu tchau, meu beijo a todo mundo e você encerra nos nossos último minutinho. Pois não. Tá bom. Gente, muito obrigado pela confiança, pelo convite. Eu me coloco à disposição, no que vocês precisarem, independente de PROCON, né? Me coloco à disposição.